Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Então vamos lá, pessoal. Na nossa prova de quinta-feira, eu pretendo trazer para vocês um texto com algumas perguntas sobre esse texto, tá? Interpretação de texto. E, de repente, algumas questões, algumas perguntas pessoais do que a gente viu até há poucas aulas, né? Falando sobre a escola e tal. De repente, eu trago algumas perguntas dessas também. Então, o tempo verbal que a gente trabalhou, principal, foi o Simple Past, que é o passado simples, tá? E no Simple Past, a gente tem o auxiliar did, para marcar o tempo verbal, né? A gente não conjuga o verbo, a gente só não conjuga, assim, para cada pessoa, né? A gente só acrescenta ed, ou quando for um verbo irregular, ele vai mudar um pouquinho, tá? Então, vamos relembrar aqui. No Simple Past, o nosso auxiliar é o did. Por exemplo, se eu tenho uma pergunta, did you play sports last week? Deixa eu mudar o... deixa eu deixar o play, porque é um verbo mais simples. Did you play sports last week? Então, aqui a gente pode responder assim, ó. Yes, I did, que é a resposta curta. Ou a gente pode responder yes, I. E aí, ao invés de a gente colocar o did, a gente vai escrever o verbo play e vai acrescentar ed, tá bom? E vai acrescentar o que tiver depois ali. Não mexe em nada. Na negativa, o que a gente faz? A gente coloca o did e coloca o not também, tá? I did not. E aí o verbo fica normal, não precisa acrescentar nada nele, porque o did já aparece, tá bom? E esse did not, a gente pode juntar ele e ele fica assim, ó. Ó, a gente tira o O, coloca o apóstrofo no lugar do O e o T. Coloca mais o T, né? Tá vendo? A gente só tirou o O e juntou essas duas palavras aqui. Então, o que é principal aqui pra gente, ó? A gente tem que prestar atenção nesse did, que marca o tempo da frase, e no verbo, que no caso é o play, tá bom? Então, se a resposta curta, a gente coloca o did, ó. Yes, I did. Se a gente for falar uma resposta longa, não, eu joguei, na verdade ficou estranhão, né? Play de esporte, joguei esporte. Aqui que a gente faz? Coloca o ed aqui no verbo, tá bom? Na negativa, ó, se o did já aparece, o verbo fica na forma dele normal, ok? Daqui a pouco eu vou fazer outras perguntas ali. Então, nós temos aqui, ó, alguns exemplos de verbos, ó, regulares, né? Então, a gente já viu que play, a gente acrescenta ed e fica played. Olha o som, ó, played. Estão observando isso, ó? O que acontece? A gente, na maioria das vezes, esse ed vai ter som só de D. Eu descobri esse macete aí semana passada para trazer para vocês. Assim, um macete diferente para vocês gravarem. Ele vai ter som de T se ele estiver com palavras terminadas em K, P ou T. Só isso. Nessas três, aí ele vai ter som de T também, por exemplo. Agora eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Quando tiver entre essas barrinhas, é o som, tá bom? É o som.
o verbo stop. Olha o que acontece. Primeira regra que a gente tem é, se ele terminar em consoante, vogal, consoante, a gente vai ter que repetir a última. Então, a gente repetiu. E agora a gente tem a regra do som. Ó, stop vai ter som de T. Por quê? Porque a última consoante aqui, ó, é o P, tá bom? Então, stop, stop. Deixa eu ver se eu lembro mais. Ah, kiss. Verbo kiss, beijar. A gente não fala kissed. A gente fala kissed. Kissed. Ok? Eu coloquei aqui, é isso mesmo. T-I-S, mas não é isso não, peraí. Deixa eu lembrar aqui. K-P-T, K-P-T. Isso mesmo. Se a gente tiver um verbo, deixa eu ver se eu lembro aqui outros verbos terminados em K. Verbo terminado em K, não estou lembrando agora, gente. Mas depois, se eu lembrar, eu coloco aqui para vocês, tá bom? Então, se ele estiver nessa terminação, ele vai ter som de T, tá? E se ele tiver com a terminação T ou D, terminação T ou D, ele vai ter som de ID. Por exemplo, o verbo study. Aí, olha a regra, a primeira regra para o verbo study. Ele termina em Y, ó, o play termina em Y. Mas antes desse Y, a gente tem uma vogal. Então, a gente só vai acrescentar a ED. O stud, ele termina em Y. Mas antes do Y, ele tem uma consoante. Então, se nesse caso aqui, dos verbos no passado, né? A gente tiver uma consoante, a gente vai ter que trocar esse Y por I e depois acrescentar a ED. Tá bom? Então, aqui, ó, eu não poderia falar, ó, studied e nem stud. Vou falar studied, ok? Studied, ok? Então, vamos lá. Agora, falando sobre verbos irregulares. Então, verbos regulares, terminação ED. Verbos irregulares, deixa eu ver onde eu vou colocar aqui. Irregulares, eles não têm regra, tá? Não tem regra. Então, a gente vai ter que gravar. Depois vocês pesquisem aí na internet, tem várias listinhas. Na verdade, eu poderia tirar uma listinha e passar para vocês. Mas eu não quero que vocês fiquem decorando, sabe? Eu acho mais legal vocês gravarem conforme a gente for usando na sala. Então, por exemplo, ó, uns verbos que a gente já viu aqui, ó, go, que muda para went. A gente já viu que buy, muda para bought. A gente viu também que see, que é ver, muda para só. A gente viu que o verbo read, que é o verbo ler, ele fica escrito do mesmo jeito, mas na hora de ler a gente vai ler read, ok? A gente já viu o verbo write, que é o verbo escrever, que a gente troca para wrote. E a gente já viu também que tem alguns verbos que não mudam, por exemplo, cut é cut mesmo, tá bom? Então, depois a gente dá uma olhadinha aí nesses irregulares novamente. Então, aqui nesse quadradinho, são só as regras. Tá ok? Daí nós temos, vou fazer aqui algumas perguntas. Por exemplo, what did you eat at lunch? What did you eat at lunch? Number 1. E aí daqui a pouco vocês vão responder aqui comigo. Number 2. When did you go
to the beach. Quantos nós temos aqui? Deixa eu ver se chegou mais gente. Okay. Number 3. Where did you study when you were 7 years old? Então, nós temos essas 3 perguntinhas aqui. Bom, vamos lá. Ó. Na primeira, a gente tem What did you eat at lunch? Então, ó, o que você comeu no almoço? Tá? Então, vamos nos basear no típico prato brasileiro. Arroz, feijão, bife e batata frita, ok? Aí, o que é importante a gente observar aqui? Que nós temos o did e o eat, que é o verbo comer. Aqui eu não coloquei o passado dele, né? Vou falar aqui agora para vocês qual é. Então, ó, I ate, tá vendo? O passado do verbo eat. Ó, eat é ate. I ate rice, que é arroz, beans, feijão, meat, que é a carne, and French fries. Que vai ficar com letra maiúscula, porque French fries é como se fosse a moda francesa, né? Mas nem é isso, gente. Depois eu vou até ver isso para você, trazer isso para vocês. Não lembro, porque French é francês. Fries são fritas. Fritas à moda francesa. French fries. Então, aqui nós temos, observem, ó, o verbo eat. O passado dele é esse, ó, ate aqui. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar é a forma de falar esse eat é diferente do it. Ó, vou colocar aqui no cantinho, ó. O verbo eat, que é comer, a gente vai falar com som de... Vou colocar aqui, ó, para vocês saberem que é o som. Ó. Eat, com som de i prolongado. E o it, de animais, objetos, né? I brought it. Eu trouxe isso aqui para você. I brought it for you. Então, vai ser um it mais fechado, ó. It. Mais fechado. É o que eu estava falando no início da aula, sobre a forma de pronunciar, tá vendo, ó? Se você fala mais aberto, ó, eat, I eat bananas every morning. Como banana todas as manhãs, ó. Aí se eu falo, eu como isso. I eat it. I eat it, ok? Number 2, when did you go to the beach? Então, vamos supor que a gente foi à praia, né, em janeiro, no verão, nas nossas férias. Então, when did you go to the beach? Então, o verbo go vai virar isso aqui, ó, went. I went to the beach last January. Tá? Como se fosse assim, ó, no último mês de janeiro aí que passou. Ou a gente pode falar que ao invés de last, em janeiro. I went to the beach, ó, beach, com som de i, beach, in January. Ok? Então, o verbo go, passado dele é went. Number 3. Where did you study when you were 7 years old? Então, o verbo study é um verbo regular, né? I studied at... Então, onde você estudava quando tinha 7 anos? I studied at Prado Crespo. Prado Crespo. Aí vocês vão colocar o nome aqui da escolinha que vocês estudaram. Quando eu tinha 7 anos, eu estudava no Turma da Mônica. Turma da Mônica. Aí, nome, gente, a gente coloca o nome mesmo em português, tá? Porque é o nome da instituição.
Ok? Muito bem. Deixa eu salvar aqui. Então, não sei se vocês observaram, na minha pergunta estava assim, ó. Na minha última pergunta, where did you study when you were 7 years old? Então, a gente tem aqui, ó, esse you, esse were, que é a forma do verbo to be no passado, que foi uma coisa que a gente também estudou. Quais são as formas do verbo to be no passado? Was e were. É o mesmo que se fosse is e are. Ó, is, are. Deixa eu esticar aqui. Is, are é o presente do verbo to be, ó. Verb to be present. E o is, e o was e o were é verb to be past. Ok? Então, deixa eu sinalizar aqui para vocês, porque ficou um pouco embolado. Então, é só vocês substituírem. Por exemplo, I was poor. Now, I am very rich. Então, ó, eu era pobre. Agora eu sou muito rico. Ok? Estão vendo? Então, a gente tem aqui, ó, was, que é o passado, e o am, que é o presente. Outro exemplo. Yesterday, he was very sad. But today, he is happy. Yesterday, he was very sad. Ele estava muito triste. But today, mas hoje, he is happy. Ele estava feliz. Ok? Outra frase, ó. Hamburgers. Hamburgers. Não. Hot dogs were my favorite snack. Now I prefer hamburgers. Hamburgers. Então, agora no plural, ó. Hot dogs, cachorros quentes, eram, ó, were my favorite snack. Eram os meus lanches favoritos. Now, agora, I prefer hamburgers. Agora eu prefiro hambúrgueres, ok? Então, a gente tem aqui o was e o were para plural. E aí, Carol, como é que fica isso numa pergunta? Então, vamos supor. Were you at home yesterday? Ou, vou trocar o yesterday para a gente não ficar repetindo yesterday toda hora. This morning. Então, vamos supor que eu tentei ligar para a Suelen e ela não me atendeu. Suelen, I tried to call you very much this morning. Were you at home? Você estava em casa? Tá? E aí a Suelen vai responder para mim, ó. Ela pode responder: Yes, I was, na afirmativa, ou na negativa, No, I was not. E esse was not, a gente pode unir e ele ficar assim, ó, wasn't. Ok? Deixa eu centralizar isso aqui. E aí, outra perguntinha, ó.
Was, deixa eu ver. Was Philip a good student at school? O Philip era um bom aluno? Was Philip a good student? Então, a gente vai dizer aqui, ó. Yes, he was. He was. Or, no, he was not. Ou unir aqui fica wasn't. Ok? Então, o que nós temos aqui, ó? Os exemplos das frases. E nós temos aqui como a gente usa em interrogativas, né? Que o verbo, ele vem na frente do sujeito, tá vendo? Ou afirmativas e negativas, com a gente coloca o not, e aí pode ficar também wasn't. E eu não usei aqui um exemplo com were, mas esse were mais not vai ficar assim, ó. Weren't, tá bom? Só tirar a letra O. Weren't.